Olá, crianças, famílias, educadores. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da educação infantil. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rebeca e vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo liso castanho na altura do ombro. Estou usando uma blusa azul clara, uma calça jeans e um tênis. Estou aqui no estúdio da Multirio, muito colorido, bonito, com objetos decorativos, livros, brinquedos. E do meu lado aqui tem um baú de madeira que nós vamos hoje brincar com o que tiver aqui dentro e também conversar um pouco. Caramba, tem coisas muito curiosas aqui no nosso baú hoje. Olha só o que eu encontrei. Nossa, uma malinha de viagem assim, dessas pequenininhas. E também tem mais outra coisa aqui. Tem também um carro de brinquedo feito com caixa. Que legal! Essas coisas me lembraram uma história que se chama Carlos Viaja. Vou mostrar aqui para vocês o livro dessa história. Quem escreveu foi o China e as ilustrações são de Tulipa Ruiz. E a editora é Impressões de Minas. Bom, essa história tem dois personagens bem legais que eu acho que vocês vão gostar. É o Carlos, que é um cachorrinho. Bom, vou colocar o Carlos aqui. E também tem outro personagem que está nessa história e você vai conhecer daqui a pouco. Carlos é um cachorro assim alegre e inteligente. Ele costuma dar a pata quando a gente pede. Bom, e aí ele resolveu viajar com o seu dono. Carlos é um cachorro que come de tudo. Então, viajar pelo Brasil era muito importante que ele soubesse comer e que ele gostasse de tudo, porque no nosso país tem muita coisa diferente para comer. Carlos, na sua viagem, encontrou cenoura, banana, todas essas coisas gostosas, que é muito mais legal do que ração também, né? Bom, para essa viagem, eles resolveram, então, viajar de carro, que é muito mais legal, né? E aí, Carlos foi no carro. Ele colocava a carinha para fora da janela e ele levou a sua malinha. Pronto. Eles foram viajando pelo Brasil com destino a Pernambuco, onde seu dono tinha nascido. E aí eles foram lá visitar a família. Carlos teve que parar na estrada, dormiu em hotel onde podia cachorro dormir e também ele tomou até banho na estrada. Bom, Carlos pedia para tirar foto de todos os lugares onde ele ia. E quando ele chegou, ele ficou na casa da vovó. E sabe qual animalzinho ele encontrou na casa da vovó? Foi assim, ele estava procurando um lugar mais legal da casa da avó para ficar. E ele resolveu, então, ficar junto dos jabutis que tinham no quintal. Então Carlos, quando chegou de viagem, tirou a sua malinha e foi encontrar os jabutis lá no quintal. Bom, sabe como é? Jabuti não come a mesma coisa que cachorro. E aí, os jabutis compartilharam com Carlos outro alimento. Eram cascas de mamão. Olha só.
também eram outras coisas, de frutas, água, e aí ele pensava, muito melhor do que ração. Bom, ele também visitou outros lugares importantes do lugar onde seu dono tinha nascido. O Marco Zero, as ladeiras de Olinda, e ele também foi conhecer a praia. Ele tinha medo do mar. Quando ele viu aquele marzão bem grande e imenso, ele pensou que talvez se ele tivesse aprendido a nadar, a brincadeira fosse até melhor. Mas, como ele não sabia nadar, ele foi brincar na areia e Carlos ficou à milanesa, todo cheio de areia. Deve ter sido uma brincadeira muito legal. Bom, aí na volta, ele conheceu outros lugares, que aí você pode conferir nessa história todinha completa. Ele passou pela Bahia e em outros lugares voltando para onde seu dono estava morando. Ele ia sonhando e lembrando. Olha, é muito legal esse trecho aqui que eu separei para ler para você dessa história. Carlos, o cachorrinho, passeou pelo Brasil, enquanto alguns de seus amigos nem saíram do canil. Ele agora conta as horas para o fim do ano chegar. Quer juntar toda a família e de novo viajar. Se você tem um bichinho, trate com muito carinho. Não importa se é um gato, um peixe ou um passarinho. Eles são nossos amigos e adoram diversão. Todos os animais têm um grande coração. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Eu fiquei pensando em várias perguntas assim sobre essa história. Fiquei pensando, por que será que esse destino era tão importante? Lá em Pernambuco. Também fiquei pensando que essa história talvez sejam as memórias do cachorro. Ou será que essa história é a memória do dono do cachorro? Quem escreveu esse livro? O China. Bom, será que Carlos lembra dessa viagem? E eu enviei todas essas perguntas para o autor desse livro e ele mandou um vídeo respondendo. Vamos ver? Olá meninada, tudo bom? Eu sou China, autor de Carlos Viaja, e esse aqui é Carlos. A gente foi daqui de São Paulo até Recife de carro, rodamos uma boa parte do Brasil. E aí eu vi que vocês mandaram umas perguntas, né, Carlos? Vamos responder essas perguntas? Bom, primeiro vocês perguntaram aqui para mim se Carlos lembra da viagem. Eu acho que Carlos lembra da viagem porque foi uma viagem para ele assim com muitas descobertas, né? Foi a primeira vez que ele viu areia, foi a primeira vez que ele nadou no mar, que ele nadou no rio, que ele brincou um monte, que ele conheceu até outras espécies de animais, inclusive os jabutis que vocês viram no livro lá na casa da minha mãe. Então Carlos conheceu essa galera toda, visitou o Brasil todo. Eu acho que ele lembra assim dessa viagem com muito carinho. Foi bem divertido viajar com ele. A outra pergunta que vocês fizeram. A história é sobre a memória da viagem do Carlos ou a minha memória? Quando eu escrevi o livro, eu fiquei tentando imaginar o que Carlos estava sentindo em toda essa viagem. Sair de casa em São Paulo de carro e ir até Pernambuco. É uma viagem muito longa, né? São mais de 2 dias de viagem, é muito tempo na estrada. E eu ficava pensando como é que Carlos estava imaginando isso tudo, né? Num dia ele dormia num hotel, numa cama gostosa. No outro dia a gente estava na praia, ele correndo de um lado para o outro. Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu fiquei tentando me colocar dentro da cabeça desse cachorrinho para saber o que é que ele estava pensando com essa viagem toda. Então é um pouco do que eu vi de Carlos na viagem toda com Carlos e é também um pouco do que talvez estava passando dentro da cabeça desse cachorrinho. A última pergunta que vocês mandaram é a seguinte:
o que o lugar de destino tem de especial para ele e para o Carlos, no caso, para ele e para mim. Pernambuco é a terra de onde eu venho, lá no Nordeste do Brasil. E Carlos é um cachorrinho paulista. A gente adotou ele aqui em São Paulo. Então, para mim era muito especial voltar para casa, rever minha família e levar o nosso cachorrinho para conhecer o lugar onde eu nasci, né? Então, foi muito legal ver Carlos passeando no Recife, Carlos passeando em Olinda, Carlos indo na casa da minha mãe, brincando lá. Então, era uma viagem muito especial para fazer e Carlos tinha que estar nessa aventura com a gente. Curtiram, pessoal? Qual a parte do livro que vocês mais gostam? Agora contem pra mim aí. Um beijo. Tchau. E aí, crianças, vocês gostaram de conhecer o autor dessa história de hoje? E você também viu que no colo dele estava o Carlos, o próprio personagem hoje da nossa história. Bom, essa viagem para eles foi muito especial. Vocês gostaram? E aí, se você fosse viajar assim para algum lugar, para casa de algum parente, o que você levaria? O que você não poderia deixar para trás? Então, eu vou te chamar para fazer uma brincadeira. Imaginar assim uma viagem muito legal. Mas aí, bom, viajar sozinho às vezes não é legal. Às vezes é bom viajar com alguém ou encontrar alguém nessa viagem. Para o China, o Carlos era muito importante, né? Ele não quis deixar o animalzinho de estimação dele em casa. Ele quis levar o animalzinho dele para essa aventura, né? E você? Você tem algum animal de estimação que você, sim, gostaria de levar para uma viagem? Bom, é bom lembrar que todos os animais precisam viajar em condições adequadas, dentro de um transporte. E de cada forma que você for viajar, a gente tem que conferir como o animal deve ir no determinado meio de transporte que você escolher, no avião, no carro, enfim. Mas, para a nossa brincadeira aqui, vamos fazer o seguinte: imaginar como vai ser essa viagem. Aí, você pode fazer assim o seu avião, se você for brincar de viajar de avião, ou então você pode fazer o seu carro, assim como o Carlos achou mais divertido ir de carro, né? Bom, a gente também pode fazer um animalzinho para levar, se você não tiver um animal de estimação. Você pode também fazer assim um unicórnio. Imagina aí, o que você vai querer levar? Eu separei aqui algumas coisas para a gente fazer um jabuti. Eu adorei nessa história o jabuti que o Carlos encontrou lá na casa da avó. Bom, eu trouxe aqui alguns materiais de sucata que a gente pode brincar de fazer um animalzinho. Vou mostrar aqui então para vocês. Ó, eu peguei esse pratinho assim de sopa e usei para fazer o casco do meu jabuti. Mas acho que ele está muito branquinho. Jabuti não tem casco dessa cor, não. Aí eu separei aqui, ó, uns pedacinhos de papel e EVA verdinho, pretinho, que eu acho que vai combinar mais com o meu jabuti. Então eu vou colar aqui para ficar bem bonitinho. O meu outro jabuti foi feito com um pedaço de garrafa PET, o que eu usei para contar na história. Você pode fazer com o material que você tiver em casa. A gente usa a imaginação e cria, sim, várias coisas que a gente quiser, não é? Bom, depois que eu terminar aqui de colar, eu vou fazer o rostinho do meu jabuti. Vai ter olho, vai ter boca. Pronto. Eu vou pegar aqui então, ó, uma canetinha para desenhar. Vou fazer, ó, a boquinha. Pronto.
agora os olhinhos do meu jabuti. O meu jabuti está tranquilinho e está pronto para a nossa viagem. Pronto. Gostaram do meu jabuti? Agora minha viagem está quase pronta. Falta a mala, decidir outras coisas, mas o animal que eu resolvi compartilhar essa viagem legal, eu já escolhi. E você? Topa esse desafio? Ó, quero saber como é que vai ser a sua viagem. E aí você tira foto, vídeo, compartilha com a gente com a hashtag Multirio para a gente ver o que você está fazendo. Combinado? Ó, vou te esperar para o próximo encontro da educação infantil. Legal? Um beijo para você e até mais.